Glória a Deus, aleluia. Boa noite, meu amado, minha amada. A paz do Senhor Jesus Cristo repouse sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família nesta noite, meu amado irmão e minha amada irmã. Essa que vos fala é a serva do Senhor, missionária Maria Arruda. Eu venho da parte de Deus trazer uma palavra do coração de Deus para o teu coração nesta noite de terça-feira, meu querido e minha querida. Aleluia. Você que recebe esta palavra nesta noite, você que aceita a palavra de Deus nesta noite, eu peço que você dê o seu like, que você confirme com o seu joinha, para que o YouTube entenda que você gostou do conteúdo que nós estamos postando aqui. Eu também peço que você compartilhe, meu querido e minha querida, que você abençoe alguém. Aleluia. E se você ainda não é inscrito neste canal, eu lhe convido a se inscrever, porque quando você se inscreve no canal, você ajuda no crescimento do canal. Uma vez esse canal aumentando e crescendo, ele vai chegar mais longe e mais vidas serão alcançadas através da palavra de Deus. Essa palavra simples e genuína que você tem ouvido, que você tem recebido, que você tem acompanhado, você que já é inscrito neste canal. E você que está chegando agora, você que está começando agora a ouvir a voz de Deus através deste canal, você será notificado e notificada todas as vezes que eu postar aqui uma mensagem nova. Aleluia. Meu amado e minha amada, nesta noite Deus, ele tem uma palavra para você. Deus, ele sempre tem uma palavra para os seus filhos. Ele nunca nos despede vazios. Ele sempre tem algo para falar ao nosso coração. Aleluia. E nessa terça-feira de noite, Deus, ele bradou fortemente ao meu coração pela sua palavra. Deus, ele se preocupa. Ele tem observado lá do seu trono a terra, os moradores da terra, e a preocupação de Deus está sobre as famílias, sobre os lares, aonde ali o inimigo, o adversário, ele tem entrado e tem feito estragos, aonde o inimigo ali tem feito devastações, tem causado separações, divisões, aonde o inimigo ali tem assentado no meio da sala, aonde ele colocou um sofá e ali ele fica atirando flechas, atirando dardos e causando intriga entre pais e filhos, entre filhos e pais, entre casais, entre esposa e esposo. Ali o inimigo fica atentando a vida de um, atentando a vida de outro, mas nesta noite a palavra de Deus vem falar ao teu coração e está caindo por terra dentro do teu lar e dentro da tua casa essa divisão, essa separação, essa dissensão. Aleluia. E eu quero que você levante os teus olhos aos céus e você diga comigo neste momento: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Aleluia. Aqui não, Satanás. Aqui não, diabo. Aqui você não vai tocar. Mesmo que a situação esteja contrária dentro da tua casa, repita comigo: aqui não, Satanás. Aqui você não vai tocar. A minha vida é de Deus, a minha casa é de Deus, a minha família é de Deus, os meus filhos são de Deus, o meu esposo é de Deus, a minha esposa é de Deus. Aleluia. Aleluia, porque Deus está neste momento colocando por terra, meu querido e minha querida, toda a ação do inimigo contra a tua vida, contra a tua casa e contra a tua família. Aleluia. Por esta palavra que você vai receber nesta noite, você vai compreender, meu amado e minha amada, porque Deus se preocupa com a família, porque Deus ama a família desde o princípio, desde que ele criou o homem. Ele se preocupou que o homem estava só e ele criou para o homem uma disjuntora chamada Eva. Deus criou o homem e Deus criou a mulher, Deus criou Adão e Deus criou a Eva.
Porque desde o princípio Deus viu que o homem não podia ficar só, e Deus também viu que a mulher também precisava de um esposo. Deus criou ambos um para o outro, aleluia, porque os dois, um completa o outro. E aqui nós vamos ver na palavra de Deus, no livro de Gênesis capítulo 7, nós vamos ver a preocupação de Deus com uma família, quando toda a terra estava contaminada pelo pecado. Toda a terra estava contaminada pelo pecado. Deus havia decidido que exterminaria com o homem da face da terra. Deus arrependeu-se do homem que criou devido ao pecado, devido à iniquidade, devido à idolatria, devido a tudo que o homem estava fazendo contra Deus. Deus, ele se arrependeu do homem que criou. Porém, mesmo arrependido do homem que criou, Deus guardou uma família. Porque Deus preocupou-se com a família. Deus se preocupou com a multiplicação da terra. E Deus guardou a vida de um homem chamado Noé e sua família. Aleluia. Capítulo 7 de Gênesis vai dizer. Capítulo 7 de Gênesis, versículo 1. Depois disse o Senhor a Noé: entra, tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Aleluia! Olha a preocupação de Deus com a família. Olha o que Deus observou em Noé. Ele era um homem justo, um homem reto, um homem íntegro. Toda a humanidade estava no pecado. Como que Deus tem um homem só para escolher? Vocês acham que Deus se preocupou só por causa de Noé? Acham vocês que foi só por causa de Noé? Não. Deus se preocupou em primeiro lugar com a família. Deus se preocupou em primeiro lugar com a casa de Noé. Mas Deus encontrou no coração de Noé justiça. Deus viu que Noé era digno, que Noé era justo, para que Deus salvasse a sua casa, a sua família. Quando Deus diz para ele: entra tu e toda a tua casa na arca, Deus poderia ter dito: Noé, entra somente tu. Se a preocupação fosse só com Noé, Deus teria dito: Noé, entra somente você, tua família fica, tua casa fica. Não era só pela justiça, mas era porque Deus se preocupou com a família. Desde o princípio, Deus olha para a família. Quando Deus levanta um dentro da casa, quando Deus escolhe um dentro daquela casa, Deus não está preocupado somente com aquele um, mas com todo o restante da casa, toda a família. A preocupação de Deus quando levanta um dentro de casa para servir a Deus é para que através daquele, orando, buscando pela sua casa, toda a sua casa seja alcançada. Mesmo que leve 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, mas um dia eu e minha casa serviremos ao Senhor. A palavra diz: Josué, servo de Deus, ele disse dos seus lábios, ele falou, ele proferiu de seus lábios. Quando o povo lá no Egito estava rebelde com as coisas de Deus, quando o povo estava metade idolatrando esculturas e metade servindo a Jesus e metade querendo voltar para o Egito, Moisés era morto e Josué agora tinha que atravessar o povo no Mar Vermelho, atravessar o povo no deserto para a terra de Canaã. E Josué disse: vocês, eu não sei a quem vocês vão servir, qual Deus que vocês vão servir, quais os deuses que vocês e as vossas famílias vão servir, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E aqui a palavra está dizendo que Deus se preocupou-se com a família de Noé. Quando Deus disse para Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, a preocupação de Deus era com a família de Noé, não somente com Noé. Aleluia. Então, meu querido e minha querida, a palavra nesta noite vem dizer para mim e vem dizer para você: Deus te chamou na tua casa, Deus te levantou dentro da tua casa, porque Deus está preocupado com toda a tua casa.
Deus está preocupado com você porque Ele te ama, porque Ele viu em você, Ele encontrou em você a pessoa certa, a pessoa ideal para que toda a tua casa seja alcançada. Deus encontrou fé no teu coração primeiro, meu amado e minha amada. Você foi o escolhido, você foi a escolhida por Deus, para que dentro da tua casa você ore, você se coloque, você busque, para que através de você toda a sua casa seja alcançada pela palavra de Deus, pelo poder de Deus, para que haja salvação em toda a tua casa. Aleluia. A preocupação de Deus não é somente com você. Você foi o escolhido porque Deus viu que o teu coração é justo. Deus encontrou fé em você como encontrou em Noé. Mas a preocupação de Deus é contigo e com a tua família. Quando Deus disse para Noé, entra tu e toda a tua casa na arca, Deus quis dizer assim, ó, Noé, eu me preocupo contigo e com a tua família. Noé, a minha preocupação é contigo e com os teus. E hoje, nesta noite, Deus vem dizendo para mim e para você, a minha preocupação é contigo e com os teus. O meu interesse é em salvar a ti e os teus. Aleluia. Por isso que você tem lutas, por isso que você tem batalhas para falar do amor de Jesus para eles. Por isso que às vezes você fala, entra no ouvido e sai no outro. Por isso que muitas vezes você fala, eles meneiam a cabeça e não te dão ouvidos e vão embora. Por isso que você é afrontado dentro da tua casa. Por isso que você é afrontada dentro da sua casa. Por isso que você é tida como louco, como louca. Muitas vezes nós somos chamados de fanáticos. Muitas vezes nos chamam de doido. Porque nós fomos escolhidos dentro da nossa casa. Deus nos escolheu como escolheu a Noé. Deus viu em nós a fé como Ele viu no coração de Noé. Para que através de nós toda a nossa casa seja tocada, alcançada pelo poder de Deus. E como que isso vai acontecer? Através das nossas atitudes. Muitas vezes não são nem as nossas palavras que vão fazer com que eles vão para Jesus, mas as nossas atitudes, a maneira como nós nos posicionamos diante de Deus. A maneira como nós andamos perante Deus é que vai anunciar o evangelho que nós servimos a eles. Muitas das vezes não é no muito falar, mas é no agir, é no proceder. É em como nós nos apresentamos diante de situações. Porque eles nos observam. Nós somos um espelho. Eles olham como que nós tratamos as demais pessoas, como que nós reagimos e como que nós agimos dentro da nossa casa. Eles nos observam. Aleluia. Muitas das vezes você vai falar de Jesus para eles, você vai falar do amor de Deus, mas eles não vão ouvir. Mas a tua atitude vai mostrar o Deus que você serve para eles. A tua atitude vai mostrar o Jesus que você serve para eles. Aleluia. Então nessa noite o Senhor vem falando para mim e para você que Ele se preocupa comigo, Ele se preocupa contigo, mas Ele se preocupa também com a nossa casa, com a nossa família. Aleluia, porque Deus disse para Noé, entra tu e toda a tua casa na arca, porque tenho visto que és justo diante de mim nesta geração. Agora nós vamos ver aqui, versículo, entrou Noé e toda a sua família e os animais. Versículo 7, capítulo 7, versículo 7. Noé entrou na arca e com ele seus filhos. Olha só, Noé entrou na arca e com ele seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Quer dizer, os filhos de Noé entraram, a esposa de Noé entrou, as noras de Noé entraram na arca. Aleluia. Deus se preocupou com toda a casa de Noé. Você acha que Deus não se preocupa com a sua casa? Você acha que Deus não se preocupa com os teus? Ele se preocupa com os teus filhos, Ele se preocupa com as tuas noras, com os teus netos, teus bisnetos, teus tassaranetos. Ele se preocupa com toda a tua geração. Mas Ele levantou a você dentro da tua casa. Você foi o primeiro escolhido, a primeira escolhida. Enquanto você estiver em pé na presença de Deus, a tua casa será guardada. Deus, Ele se preocupa com toda a nossa casa.
Através de você, toda a sua casa entrará na arca, como entrou a família de Noé. Os filhos, a esposa de Noé e as noras de Noé entraram na arca. Não ficou ninguém de fora. E Deus mandou o dilúvio. E toda a terra, toda a humanidade, todo animal, todo ser que respirava na terra foi exterminado. Mas a família de Noé permaneceu viva. E uma espécie de um casal de cada animal. Um casal de cada espécie, de cada animal permaneceu vivo. Então Deus preservou até os animais, até os casais, até a família dos animais, Deus preservou. Então Deus, ele é pela família. Ele ainda é pela família. E ele sempre será pela família. A criação de Deus foi para que a família permanecesse de pé. Mas o inimigo, o adversário, ele entra dentro dos lares, entra dentro das famílias e tenta destruir. A primeira coisa que ele tenta fazer é atacar os filhos e atacar o esposo e a esposa, trazendo coisas do mundo para dentro de casa, para fazer com que a estrutura da casa, que são os pais, seja abalada. As crianças, os jovens vêm da rua com costumes mundanos para dentro de casa. Ali começam os conflitos, ali começam as contendas, as pelejas, as batalhas, as guerras, e o pai e a mãe perdem o controle da situação. E já não tem mais controle com os filhos, e entre eles já não há mais concordância entre o pai e a mãe, já não há mais diálogo entre ambos. Porque um puxa para um lado, o outro puxa para o outro, e aí o adversário já conseguiu o que ele queria, que é colocar contenda, colocar divisão entre a família. Mas a palavra de Deus fala que Deus, ele une, ele não separa. O que Deus uniu, não separe o homem. O que Deus uniu, não separe o homem. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Deus, ele é com as famílias, marido, mulher e filhos. Aleluia. Mas Satanás, ele inverteu as coisas. Ele mudou o plano de Deus. Mas o plano que Satanás inverteu destrói as famílias. Não constrói, não une. Ele desune e destrói. Você que foi escolhido dentro da tua casa. Você que foi escolhida para interceder, continue intercedendo. Não desista. Não pare de orar pelos teus. Não abandone a palavra, não abandone o caminho, você que já está no caminho de Deus. Não abandone o evangelho de Jesus Cristo. Permaneça fiel a Deus, porque toda a tua casa será alcançada. E você que ainda não aceitou Jesus, mas que você já ouviu em algum momento ser falado de Jesus, já te apresentaram Jesus, mas você ainda está em dúvida. Eu digo para você, você foi o escolhido. Você foi a escolhida para que dentro da sua casa o evangelho entre. Através de você, toda a tua casa seja salva. Deus não pensou somente em você. Ele não está pensando somente em salvar a tua vida, mas Ele tem planos de salvar toda a tua casa, toda a tua família. Mas você foi a escolhida. Você foi o escolhido. Então eu peço que você, se você está recebendo essa palavra, se essa palavra está falando com você nessa noite, se você está sendo tocado por essa palavra, eu peço que você faça comigo uma oração nesta noite. Que você peça força para Deus. Que você peça para Deus te fortalecer na caminhada. Para você não desistir. Para você não parar de orar pelos teus. Para você continuar orando, perseverando e dizendo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que você diga isso quantas vezes por dia for necessário. Acorde de manhã dizendo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ao meio-dia, quando você for almoçar, eu e minha casa serviremos ao Senhor. À tardinha, quando você retornar do trabalho, eu e minha casa serviremos ao Senhor. À noite, antes de você dormir, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque você foi escolhida dentro da sua casa, você foi escolhido dentro da sua casa, mas Deus pensa em toda a sua família. Como Deus pensou na família de Noé, Ele pensa na sua família. Assim como Deus salvou a família de Noé, Ele quer salvar a sua família. Amém?
Se você recebe essa oração nessa noite, fecha os teus olhos nesse momento. Curva a tua cabeça e coloca a tua mão direita sobre o coração e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nessa noite nós entramos na tua presença orando pela nossa vida, pela nossa casa e pela nossa família. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós oramos e declaramos isso em nome de Jesus. E nós fazemos isso em nome de Jesus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não importa se eu olho para a direita eu vejo contendas, eu olho para a esquerda eu vejo brigas, eu olho para trás eu vejo pelejas, eu olho para frente eu vejo brigas, não importa, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Porque se eu fui chamada, se eu fui escolhida, se eu fui chamado, se eu fui escolhido pelo Senhor dentro da minha casa, é para que eu declare, é para que eu profetize, é para que eu determine a minha vitória e a vitória da minha família. Assim como o Senhor chamou a família de Noé, o Senhor está chamando a minha família nessa noite. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E o inimigo queira ou não queira, se o Senhor teve misericórdia de mim, se o Senhor me encontrou, se o Senhor me achou, se o Senhor teve compaixão da minha vida, é porque o Senhor que escolheu a mim e a minha casa. Determine isso nessa noite, meu querido e minha querida, meu amado e minha amada. Eu não sei como é que está a sua casa nessa noite, eu não sei como que está a sua família nessa noite, mas determine no seu coração, você e a sua casa servirem ao Senhor. Determine dizer assim: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não importa a situação que nós estamos vivendo, não importa o que está acontecendo, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Determine isso no seu coração e prossiga determinando. E fique firme no caminho do Senhor. Fique firme, não olhe para a esquerda, não olhe para a direita, não olhe para os ventos que se levantarem, não olhe para as tempestades que vierem, olhe para Jesus e prossiga. Prossiga para o alvo, prossiga firme no propósito que Deus colocou no teu coração nessa noite. É você e a tua casa, não é só para você. A salvação é para você e para a tua casa. Porque Noé, Deus tinha um projeto com Noé. Era Noé e a sua casa. Era Noé, seus filhos, suas noras e sua esposa. É para toda a tua casa. Amém? Que Deus abençoe a tua vida nesta noite. Em nome de Jesus.